Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar as nossas aulas sobre citologia, né? Mais precisamente falando sobre organelas citoplasmáticas. Hoje a gente vai continuar, né, com alguns tipos de organelas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Dando continuidade às nossas organelas, hoje nós vamos falar de um tipo de organela citoplasmática bastante importante para a célula, né, que são as mitocôndrias. Lembrando que as mitocôndrias são um tipo de organela celular que nós só vamos encontrar nas células eucariontes, né? Porque a gente vai lembrar que lá nas células procariontes, o único tipo de organela celular presente será os ribossomos. Outro detalhe interessante é que as mitocôndrias elas têm praticamente o tamanho de uma bactéria, né? Que são os seres, são os representantes do reino Monera, que apresentam estrutura de célula procarionte, ok? Então, o que é que a gente vai observar aqui? A gente vai analisar primeiro a estrutura básica de uma mitocôndria, né? Olhando aqui o nosso desenho, a gente vai observar primeiro que a mitocôndria, ela tem duas membranas, né? Ela tem uma dupla membrana. A gente tem aqui a membrana externa, né? Essa que delimita a mitocôndria, e depois nós vamos ter uma membrana interna. Uma coisa que é importante a gente observar é que a membrana interna, ela não acompanha o formato da membrana externa. A membrana interna, ela tem essas dobras, né? Que são o que a gente vai chamar de cristas mitocondriais, certo? E entre essas cristas, né, bem de forma interna, né, da membrana interna, nós vamos ter uma matriz. Nessa matriz mitocondrial, ela tem um aspecto gelatinoso, muito semelhante ao citoplasma, né, ao citossol, certo? Um detalhe interessante é que entre a membrana interna e entre a matriz mitocondrial, nós vamos encontrar enzimas, certo? Então, nós vamos encontrar bastante enzimas. Lembrando que são enzimas. Enzimas são tipos de proteínas que auxiliam, né, acelerando as reações químicas, tendo em vista que a principal função das mitocôndrias é realizar o processo de respiração celular. Então, para que aconteçam as reações químicas que fazem parte do processo de respiração celular, as enzimas elas são extremamente importantes. Outra coisa interessante é que na mitocôndria nós vamos encontrar DNA, nós vamos encontrar RNA e nós vamos encontrar também ribossomos. Detalhe, o DNA da mitocôndria, ele é independente do DNA da célula. E o que é que isso quer dizer? Em termos práticos, o que é que isso vai significar? Significa que esse DNA, ele sendo independente, a mitocôndria ela pode fazer autoduplicação desse DNA, independente da célula. Se a célula estiver se dividindo, ok. Se ela não tiver, a mitocôndria ela pode fazer essa autoduplicação do seu DNA de forma independente do restante da célula. Outro detalhe é que, lembrando lá dos ribossomos, qual é a função dos ribossomos? A função deles é de sintetizar proteínas. Então, dentro da mitocôndria, no interior, já que existe presença de ribossomos e que eu tenho DNA e RNA, eu posso também sintetizar vários tipos de proteínas também de uma forma independente, sem ter, vamos dizer assim, sem ter que precisar pedir autorização para o restante da célula, certo? Outro detalhe interessante, né, só a título de curiosidade, é que as mitocôndrias, sempre nós vamos herdar as nossas mitocôndrias da nossa mãe, certo? Tendo em vista que as mitocôndrias que estão presentes no espermatozoide, elas morrem durante o processo de fecundação. Então, as únicas mitocôndrias que vão restar para o embrião são as mitocôndrias provenientes do óvulo.
Então, por isso também que o nosso DNA mitocondrial, ele só pode ser comparado ou com o DNA da nossa mãe ou com os nossos parentes por parte de mãe, nunca com os nossos parentes por parte de pai. Certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Peço que curtam e compartilhem essa aula. Até mais!